Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Tiveram aula de língua portuguesa com a professora Abigail, né? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as pirâmides. Hoje a gente vai estudar geometria, né? Olha, já vai eu me complicando com geografia, mas não. Hoje a gente vai conversar sobre geometria, a gente vai trabalhar um pouco sobre as formas, né? Vocês podem olhar aqui, observar na mesa que eu tenho algumas formas, né? A gente vai conversar um pouco sobre as pirâmides, mas antes eu tenho aqueles recadinhos, né, que vocês já estão acostumados. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Você que ainda não baixou, provavelmente está assistindo pela TV, né? Pela TV Nova, canal 22.3. Você que ainda não baixou, acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Manda tua mensagem para mim. Manda teu recado. Eu amo quando vocês participam comigo e fico muito triste quando vocês me deixam dar a aula sozinha. Então não perde tempo. Acessa o QR Code, baixa o aplicativo e já manda tua mensagem. Deixa também o nome da tua escola, certo? Combinado assim? Professora, a senhora falou da TV, a senhora falou do aplicativo, mas existe outra forma de eu conseguir acessar as aulas? Com certeza existe. Vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Inclusive responder aos desafios que eu sempre deixo, né, no final das aulas. Nem sempre, né, eles não me deixam ficar até meio-dia. Então, eu lanço o desafio e você responde para mim lá no canal do YouTube. Beleza? Recados dados para me ajudar na inclusão, né, para garantir que mais pessoas acessem as aulas, participem também. Vitória está aqui, grande intérprete de Libras, né, esse trabalho tão maravilhoso, que sem ele a gente não vai para frente, né? Essa equipe maravilhosa da produção que está comandando aqui para que eu consiga chegar até você. Então, sem mais conversas, vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Vamos passar aqui. Opa, acho que bugou o passador. Opa, próxima imagem. Opa, vamos conversar sobre os poliedros. O que são poliedros? A gente já conversou bastante sobre as figuras geométricas, né? Começamos falando das figuras planas, né? Que são figuras bidimensionais, possuem duas dimensões e é possível a gente percebê-la num plano, né? Isso, por exemplo, se você for prestar atenção na forma da TV que você vai estar assistindo essa aula agora, você vai perceber que ela tem uma forma retangular. Possivelmente, a forma da tua TV é um retângulo, figura plana. Bidimensional, certo? Bidimensional, tem duas dimensões. A gente consegue fazer o desenho dela a partir de um plano, beleza? Mas hoje a gente vai conversar sobre as figuras tridimensionais. Elas possuem três dimensões: largura, altura e profundidade, que é como a gente tem a figura aqui. Eu trouxe, claro, uma pirâmide, que será a forma trabalhada hoje. Mas não temos várias. Nós temos os cubos, por exemplo, né? Aquele dado que você joga, aqueles jogos de tabuleiro, por exemplo. Poliedro, cubo, beleza? E claro, cada poliedro tem a sua particularidade. E uma delas é: todos os poliedros são formados por figuras planas. Exatamente. Todos os poliedros, presta atenção, quinto ano, isso é muito importante. As minhas figuras espaciais, que a gente conhece como sólidos geométricos, e estamos focadas em poliedros, são formadas por figuras geométricas. Se você analisar o cubo, você vai ver que ele é formado por quadrados. Quadrado é uma figura
plana, certo? Figuras planas, bidimensionais. Figuras espaciais, tridimensionais, tem 3 dimensões, largura, altura e profundidade, beleza? Os poliedros são figuras geométricas formadas por faces poligonais. São figuras espaciais tridimensionais, possuem largura, altura e profundidade, como eu tinha falado para vocês, né? Vamos para a próxima imagem agora. Os poliedros, eles são formados por eles têm 3 características. A estrutura do meu poliedro, ele possui face, possui arestas e possui os vértices, certo? Os meus vértices são compostos por nada mais, nada menos, eu trouxe aqui. Eu vou fazer de baixo para cima, que é para vocês entenderem a montagem, certo? Que eu vou montar aqui, inclusive, um poliedro, que no caso é a pirâmide com vocês. Os vértices, eles são o ponto de encontro. Aqui esses palitos, por exemplo, eles representam as minhas arestas, que são os segmentos de reta comum a 2 faces. Para eu fazer a face do meu poliedro, eu preciso ter as minhas arestas, que no caso está representada pelos palitos. E o meu vértice, minha gente, é nada mais, nada menos do que o meu ponto de encontro. Para eu conseguir formar o meu poliedro, eu preciso do meu vértice. Presta atenção aqui, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Será que consegue? Oh, joia! Vou tirar daqui. Tá vendo esse pontinho azul? Ele é o meu vértice. E aqui são as minhas arestas. Professora, e as faces? As faces são os lados dos meus poliedros. Por exemplo, eu vou fazer aqui, primeiramente, não vou montar todo porque a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Eu só vou montar uma face. Não vou montar o poliedro todo. Pronto. Aqui eu tenho uma face. Deixa eu botar aqui, aqui fica melhor a compreensão. Aqui eu tenho uma face do meu poliedro, beleza? Então, eu posso dizer que o meu poliedro 5º ano, que no caso é a pirâmide, ele tem face, tem arestas e tem vértices. Tranquilo até aí? E agora, claro, nós vamos para o nosso poliedro específico para a aula. Por quê, professora? Bom, se eu passasse aqui todos os poliedros, a gente passaria horas e você sabe muito bem que a produção não deixa eu ficar aqui até meio-dia. Será que hoje rola? Será que a produção deixa eu ficar até meio-dia hoje? Não, eu disse para vocês, eles não deixam eu ficar. Por isso que eu tenho que focar num poliedro apenas. A gente tem a nossa pirâmide. Eu já te pergunto, vocês acham que a pirâmide ela é formada por que figura plana? Diz uma figura plana que a gente consegue encontrar numa pirâmide. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Hoje está bem high-tech a aula hoje, que eu vou olhar ao vivo o chat para ver se vocês estão interagindo comigo. Olha, eu estou aqui ao vivo olhando para mim mesma. Olha aí, já vi que Laura está presente e já respondeu. Laura respondeu que são triângulos. Isso é verdade. E Camille também respondeu triângulos. E vocês estão corretíssimas. As nossas pirâmides, elas são formadas por figuras planas. Na verdade, as faces laterais da pirâmide, elas são triangulares. São formadas por triângulos. Como eu mostrei aqui, né? Fiz uma face da nossa pirâmide, representada por triângulo. Isso é importante e já fica a dica da professora. As faces laterais de uma pirâmide serão sempre triangulares. Teve face triangular, teve ponto de encontro, pirâmide.
Não esquece disso. Existe outro poliedro que é muito semelhante e a gente vai entender qual é a diferença, certo? Mas numa próxima oportunidade. Hoje eu quero que você foque em pirâmide, beleza? As pirâmides são poliedros que apresentam um polígono na base, faces triangulares e devem possuir um vértice em comum. Professora, a senhora me falou que a minha pirâmide ela tem faces triangulares, faces laterais. Mas a minha base, ela não precisa só ser triangular. Pode ser triangular? Pode. Nesse caso, será uma pirâmide de base triangular. Mas a base da minha pirâmide, ela pode ser formada por outro polígono, como eu tenho essa aqui. Estou mostrando. A base desta pirâmide é quadrada. Pirâmide de base quadrada. Eu posso ter uma pirâmide de base pentagonal, ou seja, polígono com 5 lados? Claro que pode. O que importa é ter faces laterais triangulares, ter um ponto de encontro e a minha base precisa ser poligonal. Beleza? Aqui eu tenho uma representação na minha pirâmide. Eu mostrei aqui, né, com os palitinhos para facilitar para vocês. E aqui está o meu vértice. Lembra que eu falei do ponto de encontro? O ponto de encontro das minhas arestas na pirâmide é num vértice só. Eu preciso encontrar todas as minhas arestas num único vértice. Por isso que está aqui a representação, certo? Importantíssimo vocês saberem disso. Eu tenho as minhas arestas, que são os segmentos de reta, né, que liga um vértice a outro. E eu tenho a minha base. Um detalhe, na contagem de faces, a base também entra, tá? A gente chama esse nome de base para você saber qual é o polígono que foi utilizado, que é a parte que eu posso mudar da minha pirâmide. Mas as minhas faces laterais sempre serão triângulos, tá? Lembra disso. Quando for contar, a base também é face. Então, quando a gente for precisar, eu quero saber quantas faces, a base entra na contagem também, beleza? A base da pirâmide também é uma face, foi o que eu acabei de dizer, não esquece disso. As minhas faces sempre serão triangulares, mas a base não. A base pode ser triangular, ela pode ser quadrada, ela pode ser pentagonal, ela pode ser hexagonal e por aí vai, certo? A gente já estudou figuras planas, né? Vocês já sabem quais são elas. E aqui eu vou classificar as minhas pirâmides. Eu vou classificar de acordo com o polígono da minha base. Dependendo dele, eu classifico a minha pirâmide. A classificação das pirâmides é feita tendo como referência o número de lados que a sua base possui. Esquece face lateral, pensar na base quando for classificar as pirâmides. O número de lados que a base possui. Por exemplo, uma pirâmide cuja base é um triângulo é chamada de pirâmide de base triangular. Se a pirâmide tem base quadrada, então ela é chamada pirâmide de base quadrada, certo? Eu tenho certeza que vocês já viram essas pirâmides em vários filmes, né? Inclusive tem um bem interessante, né? Um bíblico que aparece em algumas pirâmides, elas são enormes, né? Que a gente consegue encontrar no Egito. Eu já assisti vários filmes onde as pirâmides elas aparecem. Eu acredito que vocês também já viram, né? Em alguma situação, em algum filme. Inclusive são bem interessantes, né? Os filmes com pirâmides, eles são bem feitos. As gravações, elas são feitas grandiosamente, né? Bem interessante. Aqui a gente tem, por exemplo, aí voltando para a classificação das pirâmides, quinto ano. Pirâmide de base triangular.
4 faces. Professora, por que 4 faces? Porque a base conta como face também, ó. Aqui eu tenho um exemplo claro de pirâmide de base triangular. Presta atenção. 1, 2, 3, 4. 4 faces, beleza? Professora, e os vértices? Os vértices são o ponto de encontro, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E as minhas arestas, eu só preciso contar quais são. 1, 2, na verdade, as arestas é que são os segmentos de reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quinto ano, detalhe, dica da professora. As arestas são o dobro das faces laterais. Eu não tenho 3 faces laterais. Eu vou ter o dobro nas arestas. Faces laterais. Preste atenção nisso. Professor, eu não entendi. Quando for contar as arestas, você esquece a base. Conta as faces normais e pensa que a base ela fica à parte. Aí você vai contar o dobro de faces laterais. Beleza? Só uma dica da professora, porque às vezes caem nas provas externas, vocês ficam nervosos, nervosas e acabam fazendo a contagem errada. Mas, caso você não entenda, conta normalmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Resolvido. Certo? Tranquilo até aí? Vou dar um exemplo aqui na minha pirâmide base quadrada. Eu vou te mostrar. Faces laterais. 1, 2, 3, 4. 4 faces laterais. As minhas arestas automaticamente serão 8. 4 vezes 2, 8. 8 arestas, como a gente tem aqui. Professora, mas a senhora disse que tem uma pirâmide de base quadrada, tem 5 faces. Gente, tem 5 faces porque a minha base conta. Mas quando você for levar em consideração as arestas, só pensa nas faces laterais. Beleza? Ah, professora, me compliquei. Não se complica. Primeiro, conta as faces da tua pirâmide. Faces laterais. 1, 2, 3, 4. Eu sei que as minhas arestas são o dobro de faces laterais, 8. E por último, você conta todas as faces, porque a minha base precisa estar incluída nela. É só uma dica, tá certo? Eu vou mostrar aqui como vocês vão fazer as pirâmides e você pode fazer em casa, inclusive. Eu trouxe a massa de modelar, mas tem um jeito bem gostosinho de vocês fazerem essas pirâmides com jujuba. Vocês gostam de jujuba? Aquelas gominhas. Gostam? É excelente construir pirâmide com jujuba. Hoje eu não trouxe, né? Tô de dieta, né, gente? Tô tentando manter uma alimentação equilibrada, mas eu sugiro a você que vai ficar mais gostoso se você construir essas pirâmides com jujuba. Será que o meu aluno, que também às vezes interpreta a minha aula, vai fazer com jujuba ou massa de modelar? Vocês lembram de Bruno, né? Ele está, claro, acompanhando essa aula. Então, eu queria saber, né? Ele vai preferir fazer com massa de modelar ou vai fazer com jujuba? Fica aí o questionamento. Inclusive, já tive resposta, que claro que ele vai preferir as jujubas, né? Isso para vocês verem que vai ser uma escolha difícil, né? Eu escolhi a minha massa de modelar, né? Eu estou tentando manter uma alimentação equilibrada, mas eu acho que eu ficaria mais feliz se tivesse com as jujubas. Faz com jujuba em casa, beleza? Então, a gente tem aqui a pirâmide de base quadrada, minha gente. Pirâmide de base quadrada. 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5. Pensa que a minha base também conta como face. Os meus vértices, olha os meus vértices, o encontro das arestas. 1, 2, 3, 4, 5.
5 vértices. E as minhas arestas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 8 arestas. Beleza? Tranquilo até aí? O que é que vocês estão dizendo? Vocês estão colaborando comigo? Deixa eu ver aqui. Menino, tá todo mundo acertando, hein? Moisés está por aqui também. Eliabe, Larissa, todo mundo atento, hein? Todo mundo atento. Vamos embora. Agora eu tenho outro tipo de pirâmide, é uma pirâmide de base pentagonal. Tenho um aqui para mostrar para vocês, né? Não trouxe todas, porque senão demoraria demais. Eu tenho uma pirâmide de face pentagonal, ó, um pentágono. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pentágono. E eu faço a classificação de acordo com a minha base. Neste caso, como a minha base é um pentágono, a minha pirâmide, ela será de base pentagonal. Beleza? E aqui, como é que a gente vai fazer a contagem? Do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Quantos vértices? Pensa, o vértice é o ponto de encontro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E as minhas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 arestas. Beleza? Tranquilo até aí? Ficou fácil, né? Aqui eu tenho a minha pirâmide de base hexagonal. 7 faces. Pensa, faces laterais mais base. Vértices que são 7. 7 pontos de encontro e 12 arestas. 12 segmentos de reta que formam essa pirâmide. Se liga na dica que eu já falei milhões de vezes. O número de faces e vértices de uma pirâmide são iguais. Quando eu falo aqui, faces e vértices, tá? Outra dica que eu não tinha nem lembrado. Eu foquei tanto nas faces e arestas que eu esqueci dessa. Mas vamos lá. Antes de ir para o desafio, aqui eu já mostrei o desafio para vocês. A gente vai montar algumas pirâmides, tá? Professora, como é que a gente faz? Eu já dei a sugestão a vocês, né? Eu queria fazer com jujuba, certo? Eu vou fazer de novo, que é para vocês acompanharem. Eu tenho massa de modelar que isso faz com jujuba tranquilamente, tá? Com jujuba vocês fazem e ainda dá para comer algumas. Aqui eu tenho os exemplos para a gente construir a minha pirâmide. A gente vai precisar de palito normal, palito de dentes, beleza? E esses palitos, quinto ano, ele vai representar as minhas arestas, os meus segmentos de reta, certo? Os meus palitos. Os meus vértices, que a gente já entendeu que são os pontos de encontro das minhas arestas, que vai estar representado com a massa de modelar. A partir do momento que a gente vai montando, e eu vou mostrar para você agora, ó, eu só preciso pegar o palito, que são os meus segmentos de reta. Vamos primeiro montar uma pirâmide de base triangular. Então, se eu estou dizendo que a minha pirâmide vai ser de base triangular, a minha face, a minha base precisa ser um triângulo, que vocês já me responderam que é a figura plana que corresponde às faces laterais de uma pirâmide. Beleza? Tudo ok, quinto ano? Vamos continuar. Eu tenho aqui os meus palitos, que são as minhas arestas. E vou utilizar o meu vértice, né, que está representado pela minha massa de modelar, e já vou montar a minha base. Tudo começa na base, né? Nesse caso será uma de base triangular. Eu vou tirar tudo daqui para você ver. A minha base é um triângulo. Então você já sabe que a pirâmide ela é de base triangular. E agora, professora, vou continuar montando a minha pirâmide com as minhas arestas, que nesse caso são os palitinhos.
Lembra, eu preciso que na minha pirâmide exista um vértice onde todas as arestas se encontram. E eu tenho aqui, maravilhosamente, a minha pirâmide de base triangular. Professora, é muito fácil. E aí, será que a senhora consegue fazer uma de base quadrada? Consigo. E vou te mostrar, ó, eu tenho outra cor, vou utilizar outra cor aqui, ó. Vamos usar a rosinha. Para quem gosta de azul, para quem gosta de rosa, vou fazer. Base o quê, gente? Quadrada. Então, eu já tenho que começar a minha base. Com quantos vértices? 4, claro. Você entendeu muito bem essa aula. Então, deixa eu ver se tem alguém comentando aqui. Olha, tão focados, hein? Olha aí. Olha Miqueias falando do pentágono. Foi aquela pirâmide, né, Miqueias? Bem interessante. Mas agora a gente vai montar uma de base quadrada. Vamos lá. Eu já preparei os meus 4 vértices, né? Para eu montar o meu quadrado, eu preciso aqui fazer a minha base. A minha base precisa ser quadrada porque eu disse, quinto ano, que construirei uma pirâmide de base quadrada. Então, a minha base precisa ser um quadrado. Vou tirar até aqui porque a de base. Opa, agora a minha base é quadrada. E agora, professora? E agora, minha gente? A gente só vai encontrar o vértice que a gente precisa para formar a nossa pirâmide. Professora, eu teria como fazer essa pirâmide maior? Com certeza. Você pode usar, sabe o que também? Canudo. Aquele canudo que você utilizou, que você muitas vezes joga fora. Você pode cortar em pedacinhos iguais e montar as suas pirâmides. Olha aqui, pirâmide de base quadrada. Tranquilo? Gente, presta atenção em detalhes simples, mas que fazem toda a diferença na hora de montar a pirâmide. Claro, a gente vai conversar sobre outras figuras espaciais, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Para que a minha figura ela seja considerada pirâmide, primeiro, eu tenho que descobrir a minha base. A minha base vai ser triangular, quadrada, pentagonal, primeiro de tudo, para eu saber a classificação dela, beleza? Feita a minha base, eu preciso garantir que a minha pirâmide tenha faces triangulares. Presta atenção, quinto ano, as faces laterais de uma pirâmide sempre serão triangulares. Pegou a ideia? E por último, claro, o meu vértice precisa que todas as minhas arestas se encontrem. Pensa na pontinha da minha pirâmide aqui. Sempre nessa pontinha haverá um vértice. Na contagem, base conta como face também. A única diferença é que a gente chama de base para poder diferenciar e classificar as nossas pirâmides. E quando você pensar em pirâmide, você vai pensar em base, faces, vértices e arestas. As arestas aqui, ó, fácil. O nome é meio difícil, mas é bem fácil quando você pensa num palito. O palito, ele não é retinho, então ele corresponde ao meu segmento de reta. Ó. Arestas, vértices, e quando eu encontro os meus vértices, vou até desmontar essa porque eu já tenho uma repetida. Quando eu monto os meus vértices junto com as arestas, eu tenho a base da minha pirâmide. Ok, tranquilo até aí. A gente pode ir para o nosso desafio. Vocês já estão a postos? Claro que estão, né? Porque vocês não me abandonam. E eu espero, inclusive, que você responda ao vivo para mim
Tô aqui, ó, só de olho, não achem que eu esqueci do chat, não. Eu estou a postos aqui e já vou lançar o meu desafio. Será que você consegue responder antes de eu ir embora? Presta atenção. Sobre as características básicas de uma pirâmide, marque a alternativa correta. Uma pirâmide só tem um vértice. Isso é verdade, quinto ano? Numa pirâmide a gente só tem um vértice? Não sei. A base de uma pirâmide são polígonos? Eita, esquentou essa, né? Será que é essa a resposta? E por último, pirâmides podem ser chamadas de corpos arredondados. Isso é verdade? Será que é? Eu já recebi resposta que não. Qual seria a resposta? Vai lá no YouTube, vai lá no canal Educa Recife e responde para mim. Por hoje, infelizmente, eu vou precisar ir embora, mas eu espero você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês?